nome é Sérgio Antônio Barreto de Faria, sou filho de jornalista com uma pessoa dedicada ao lar. Eu nasci em 31 de dezembro de 1949. E meu pai já tinha uma história de algum tipo de militância, embora não organizada. Ele era um jornalista na década de 30. Quando ele casou-se com a minha mãe, ele largou o jornalismo e se transformou em funcionário público, fez um concurso público. Mas durante o golpe do Estado Novo do Getúlio Vargas, o meu pai, que era redator-chefe de um dos jornais de Curitiba, ele se manifestou através de editoriais, de matérias, dizendo que a ditadura estava instalada, etc., muito diferente de outros jornais à época que saudaram o golpe. Tá? E, posteriormente, quando o Getúlio, ele em função disso, teve preso na Ilha do Mel durante 40 dias, foi solicitado que ele se recusasse, que ele voltasse atrás, que ele desdissesse o que tivesse dito pelos militares na época. Ele não concordou com isso, acabou sendo preso na Ilha do Mel. Isso antes de se casar com minha mãe, que se casou em 1939. Posteriormente, quando o Getúlio Vargas esteve aqui em Curitiba, na campanha para a presidência da década de 50, ele foi para Boca Maldita, ali, para a Avenida João Pessoa, na época, a Rua das Flores chamava Avenida João Pessoa. Ele foi com ovos de uma galinha que tinha começado a ter... Encruou os ovos, estavam podres, já estava há muito tempo, aquele achou que não dava certo, ele foi lá jogar os ovos podres no Getúlio Vargas e, segundo acontece, ele se evadiu e não aconteceu nada. Né? São os fatos que eu lembro assim, de ele ter relatado para a gente. Mas era um nacionalista convicto. Né? As cartas que ele escrevia para minha mãe, ele colocava que os filhos dele tinham que ser os grandes filhos da pátria, que eles iam constituir uma família, que fosse uma referência e tal, e vai por aí. E, em função disso, meu pai tinha um cargo até que razoável, ele chegou a ser secretário direto da diretoria da Federação das Indústrias do Paraná, na gestão do Heitor Stockler de França. Ele, durante esse período, né, ele tinha uma vida extremamente simples e pobre, porque todo o dinheiro que ele tinha é um herói que eu não tenho como nominar. Que todo o dinheiro que ele tinha, ele empregou na educação dos filhos. Minhas irmãs estudaram em colégios confessionais, né, no Colégio São José, que era considerado o melhor de Curitiba, e todos os irmãos estudamos no Colégio Militar de Curitiba. Né, fizemos, que é uma escola que, apesar de pública, é paga, pelo menos para os filhos de não militares. Né? E sempre investiu muito na nossa formação, exigia resultados escolares e estimulava muito a produção de texto pelos filhos. A gente se reunia sábado, domingo, quando ele estava em casa, e ele trazia livros sobre... Eu lembro que tinha um lá que chamava Testes para seus conhecimentos da Idade de Ouro. Né? Então, ele perguntava, quando foi fundada Roma? E a gente respondia, daí tinha essas respostas lá, a gente acertava ou não, né? Ia marcando ponto e coisas e tal. A Vitória, que era a irmã mais velha, ela fazia uma escolinha com os 4 irmãos, né? E que era a irmã mais velha que a gente, mas tinha a mais velha de todas, que era a Maria da Glória, que ela dizia que era a Dona Gogas, que era a diretora da escola. Né? Então, sempre estava vinculada essa questão do aprender e do ensinar. Eu acho que, em grande parte, a nossa opção política de luta contra a ditadura e tal, está vinculada a essa força que meu pai teve na questão da nacionalidade, da nacionalista que ele era, de um lado e de outro com opção intelectual mesmo, quer dizer, a gente tinha uma formação mais ou menos sólida. E quando que você começa você participou do movimento estudantil secundarista, por exemplo? Sim. Você começou a se interessar por política? Assim? Nós, no meio dos anos 60, quando do golpe militar, 1964, eu lembro que tinha
tia de um colega nosso, Flávio Prestes, eu não me lembro como é que era o nome da tia, que era advogada, e que dava carona pra gente. Ela morava mais ou menos perto da minha casa, então dava carona pra gente quando ia buscar o Flávio no colégio. E no dia, nos primeiros dias de abril de 64, ela falou no carro, tá instalada a ditadura mesmo, não sei o que e tal, né? E o colégio militar, não sei se meus irmãos expuseram, mas uma coisa que é assim, iconoclástica, é um ícone da história da repressão, é que eles montaram um arsenal de obuses dentro do colégio militar, com os alunos em aula. Então nós éramos escudo dos caras, eu lembro que naquele campo ficava amontoado aquelas peças de obuses, etc., como arsenal, né? E ela se manifestou desse modo e tal, e eu lembro que na volta, no dia seguinte, no colégio, eu e alguns amigos, e principalmente o Júlio Covelo, que talvez você tenha pego o depoimento, a gente falou que, bom, e se for mesmo a ditadura, o que a gente faz, né, e tal. E fez quase que um juramento de jovens de 13 anos, 14 anos, de não aceitar isso, de fazer alguma coisa sobre isso. Na sequência, o Júlio Covelo, eu fui secretário do Grêmio do Colégio Estadual, o meu irmão foi presidente do Colégio Estadual, do Colégio Militar, meu irmão foi presidente do Grêmio do Colégio Militar, o Hamilton, tá? E lá a gente procurou desenvolver algumas atividades de cultura e teatro. Teve até uma peça chamada Os Esquizofrênicos, escrita pelo Hamilton e pelo Luiz Manfredini, que você deve conhecer, né, e que era uma peça assim, sem pé nem cabeça, era um bestialógico e tal, mas na verdade, ao longo desse bestialógico, como diria Lacan, né, o discurso do louco, ele tem uma lógica ali própria, cabe a gente ouvi-lo para saber o sentido, né? Ele se fez meio que baseado na peça Liberdade e Liberdade, que na época tinha sido censurada e tal, né, que eram recortes dele. Então foi fazendo recortes, citações, etc. e tal. E aí, na verdade, quer dizer, o que é o louco? O louco é um cara fora da ordem, né? E aí a peça foi censurada e tal. Tinha uma hora que ele falava, pelas barbas de minha mãe. Aí, como mote lá, o coronel falou, você veja, são alunos, não pega bem, não sei o que e tal, né? Então eu trabalhei nessa peça também e foi censurada, a gente ficou muito puto da vida com essa situação ali, que era uma peça, apesar de se você pegar no conjunto dela, ela transgredir, né, ela não tinha não vinculava nenhuma proposta, entendeu, de sacudir coisa nenhuma, né, era apenas a brincadeira de estudantes, né. Na sequência, a gente começa a participar, em 66, aos 16 anos, a gente começa a participar do grupo de jovens cristãos da JEC. Né? E nessa oportunidade a gente se reunia com pessoas que de alguma maneira estavam na JEC, né? E participava de quadrilha, estava vinculado lá aos beneditinos e saletinos, não sei os dois ou qual deles. Sei que a gente se reunia muito lá num convento que tem lá junto do Jardim Social, lá em cima. Né? E na sequência a gente começou a se reunir e discutir política, discutir tal. E a gente montou um seminário de secundaristas Paraná e Santa Catarina, da qual inclusive fez parte o Cascais, que não me lembro, o José Carlos, acho que o Cascais, que depois esteve preso aqui na auditoria e tal, a gente foi ver ele, né? Mas a proposta era a gente ocupar os grêmios e tal, e organizar mais, buscar contato com outros grupos e coisas dessa ordem. Aí em 67, a gente começa, eu já tinha, não, foi 68 que eu fui expulso. Em 67 a gente continua participando disso e tal, e começa a se organizar o congresso da UNE, o 30º congresso da UNE, né? E então tinha primeiro os congressos locais, né? E eu lembro que eu participei em fevereiro de 68 de um
primeiro seminário de política educacional do governo contra os acordos McUsaid, uma coisa assim. E daí fomos todos, nosso grupo lá, que gravitava em torno do Manfredini, né, que era... O Hamilton, nessa altura, já tinha ido para a universidade, ele fazia Ciências Sociais na Federal. A gente, eu, o Paulo, o Hamilton, o Manfredini, Paulo Sabrito, não sei se você conhece. Depois eu conto uma história do Sabrito. Paulo Sabrito, quem mais? Gorski, né, ele não estava mais. Daí tinha outras pessoas que no grupo do Colégio Militar, mas que eram João Paulo, o Tony, que acho que é um parente, o irmão da Elizabeth Fortes, é o Tony, né? O Tony, enfim, Zequinha e todo esse pessoal lá começou a ir para esse seminário, dividindo, participando dos grupos, para a promoção participar e tal. E eu, Paulo Manfredini e mais algumas pessoas faziam parte de um grupo de secundaristas que começamos a nos organizar lá. Quando da morte do Edson Luiz de Lima Souto, né, do assassinato dele no calabouço, na ocupação do calabouço no Rio de Janeiro, no início dos anos de 1968, né, é interessante lembrar que o Maio francês teve início antes, né? Alguns colocam que a rebelião dos, né, nossa visão eurocentrista e periférica, né, teria começado em função dos acontecimentos na Europa, nos Estados Unidos, contra a luta do Vietnã. Na verdade é que começou já desde 64, ela foi crescendo e tal, e em 68 ele explode com a morte do Lima. Eu acho que em abril, né, que foi a morte março, abril, foi a morte do Edson Luiz de Lima Souto. E um pouco antes disso, eu lembro que o Júlio Covello, ele tinha voltado de Guarapuava, que ele foi morar lá, porque transferência do pai dele e tal. E aí eram 3 anos depois daquela época, 4 anos, sei lá, eu conversando com o Júlio, falei, daí, Júlio, tá de pé ainda aquela conversa? Né? Não, tudo bem, não sei o que, tal. E ele foi para o Rio, entrou no Dom Pedro II e começou a militar lá, e eu aqui, né? Então foi assim, tipo que um juramento de meninos que a gente começou a fazer assumir como dever de lutar contra a ditadura, contra o imperialismo, contra as forças que estrangulam, oprimem e exploram o povo brasileiro. Mas, Sérgio, por um lado você tinha todo um ufanismo em torno do golpe também, das classes médias, vários setores da sociedade. Você tinha um apoio. Porque, você lembra da onde essa ideia, esse juramento juvenil de resistir ao golpe? Porque quando ele é identificado como um golpe e não uma revolução democrática, que era o discurso oficial, você lembra isso? Eu lembro, o meu pai, ele, como eu te falei, ele tinha suas contradições, e ele, na verdade, de alguma maneira a gente identificou isso, quer dizer, ele era contra os americanos, ele se pronunciava contra os americanos e tal, né? E o golpe, ele teve muita informação da UDN, do Lacerda e tal, né? Então foi uma extrema-direita realmente que articulou, né, aquelas marchas com Deus pela família, etc. e tal, né? Nós chegamos a participar até do Terço em Família, daquelas coisas tal. Minha mãe e meu pai, acho que fizeram doação de ouro pelo bem do Brasil, entendeu? Coisa dessa natureza, agora vai dar certo e coisa e tal. Mas eu lembro que tivemos uma conversa com o Fredini e com o Hamilton em 66, eu acho, num quarto lá na minha casa, em que a gente começou a discutir essa questão de socialismo, não sei o que e tal, né? E eu achei... eu lembro que meu pai tinha um livro chamado, do Leôncio Basbaum, Caminhos Brasileiros do Desenvolvimento. E esse foi um livro que a gente leu, pegou lá e tal, e ele tinha uma retórica muito forte, ele escrevia muito bem, né? O Basbaum é um grande intelectual, né? Colocando as questões de classe, a situação do país em termos de, não só de
dessas explicações mais superficiais, mas das contradições que vivia, da situação no campo, de coisas dessa ordem, né? Então, aí, como disse, né, tinha uma certa opção intelectual nisso, né? A gente não engoliu enrolado esse negócio. E quando começou a militar, meus pais, de alguma maneira, ficaram meio desesperados, né? Porque sentiam que o buraco era mais embaixo. E tinha mais uma coisa, eu lembro que durante a década de 50, minha escola primária, que foi de 57 a 61, tinha ainda o reflexo do tempo da ditadura varguista. Então tinha alguns documentos, algumas cartilhas, alguma coisa que falava a diferença entre ditadura e democracia, não sei o que e tal, né? E essas coisas foram sedimentando, entendeu? E quando a advogada lá, a tia do Flávio, falou isso aí, pô, mas... né? Eu não sabia o que era, mas ela sempre falou, mas... Me veio a imagem do nazismo, porque tinha muito filme do nazismo, de guerra, de violência cometida pelos nazistas, né? Então eu achei que, do jeito que ela falou, que o Brasil estava se convertendo naquilo, né? E que aquilo era inaceitável para jovens que tinham a nossa formação. E aí fazemos aquele compromisso, vamos dizer assim, que depois se refaz às vésperas de 68, a 67, eu acho. E quando chega a 68, o Júlio entra com tudo na militância, eu aqui e tal, né? Eu estava no colégio militar até metade do ano. A gente ia, tinha passeata aqui, a gente ia para um campinho perto de casa, com uma sacola, em vez de ter os livros, tinha roupas civis, né? Tirava a farda, enfiava na mochila e vestia as roupas civis num campinho, num descampado, num terreno baldio, e ia para a passeata, né? Aí fomos fotografados nas passeatas e tal, e exigido, né, que fôssemos expulsos. Fomos todos expulsos do colégio militar, né? A história é interessante, né, porque eu tenho uma certa consideração pelo coronel, ex-coronel Sidney Lima, que foi reitor da Tuiuti. Ele era orientador educacional, era um psicólogo, ele tinha psicologia e tal, era um orientador educacional do colégio militar. E ele que se serviu a função de ir falar com a minha mãe para que a minha mãe retirasse os filhos do colégio militar, se ia ser expulso, que era pior, que aquela coisa toda e tal, né? Eu lembro que em 64, 63, houve um movimento civil aqui no país, acho que o Palácio do Planalto, João Goulart encabeçou a proposta de acabar com os colégios militares, desfazer, sei lá, encerrar as atividades dos colégios militares de ensino fundamental e médio. E minha mãe, com a dona Lourdes, que é a esposa do Coronel Ciro, tal, foram lá a Brasília, fizeram toda uma onda lá para lutar pela... Né, para lutar pela manutenção do colégio militar, né? E não conseguiram audiência com o presidente. Aí minha mãe, ela atrasa todo mundo e fica lá rezando na igreja, e a igreja, a Catedral de Brasília fica em frente ao palácio, né? Ela fica lá, em frente fica os dois poderes ali, né? O Senado e a coisa, mas do outro atrás que fica o Palácio Planalto. Mas enfim, é muito perto. E ela ficou lá, enrolou, e aí quando ela chegou, né, ela falou que não saía de lá, se não fosse, não sei o que, tal. E aí conseguiram audiência com o presidente da época, João Goulart. Não se sabe se por isso ou não posso afiançar, mas a verdade é que o colégio militar foi mantido, pelo menos não foi acabar naquele momento, toda essa pressão, né? E depois ela tem, quer dizer, é possível se supor que ela foi uma das mentoras para que o colégio se mantivesse, e depois teve todos os seus filhos expulsos do colégio que ela ajudou a manter. Eu digo a questão do Coronel Sidney porque, sendo orientador, ele se prestou a isso, mas é possível que tenham colocado para ele que era muito pior, de outro modo, e coisa dessa ordem, né? Enfim.
Sérgio, daí se vocês são... O Júlio vai para Rio de Janeiro militar, estudar no Dom Pedro II, tem uma militância, e você fala que você renova aqui, então, esse compromisso assumido anos antes. Então, como que é essa militância posterior? Nós organizamos um grupo de secundaristas e tinha todo um debate entre as forças que eram vinculadas ao Zé Dirceu na época, né? E ao Luiz Travassos, que era o contraponto, né? Que era a questão do pessoal da PINA, na União Nacional dos Estudantes, que dava toda a conformidade ao restante do movimento, né? E o pessoal do Zé Dirceu, que acho que é PCO, né? Coisa que eu vale, não sei, mas enfim. Havia uma diferença de visões muito grande, né? E a gente começa a participar, quando vem todas as movimentações, a gente organiza os estudantes secundaristas, trabalha em grêmios, né? Teve o grêmio do colégio... Eu fui expulso do colégio militar, fui para o Debrando de Araújo, porque daí eu me submetia a um centralismo, dizer onde é que eu poderia melhor atuar, né? Fui para o colégio do Debrando de Araújo, que era um colégio que tinha alguma tradição lá e tal, que era possível de organizar um movimento. E completei meu ensino médio no colégio no Debrando, tá? Daí eu fiz vestibular. Quando eu fiz vestibular, nos anos 70, no início, em 69 para começar, não, em 70 para começar em 71 a faculdade de Direito. Nessa época eu me reuni com o pessoal universitário e me dispus a fazer vestibular no curso que fosse necessário, que fosse melhor de organizar e tal, e coisa e tal, né? Então eu acabei optando por Direito. Na verdade eu tinha muito mais formação de ciência, de matemática e tal, que era muito mais interessado na agronomia, nutrição, alguma coisa assim, mas acabei, né, de muito bom grado, diga-se de passagem, ninguém me constrangeu a nada, apenas me expuseram e eu como voluntário da luta pela democratização e contra o imperialismo, contra a exploração, pela igualdade, eu me inscrevi na faculdade de Direito, no vestibular. Aí eu não tinha tido latim, né? Minha mãe foi lá conversar com o Sanches, que era dono do Camões, e eu fiz 15 dias de super intensivo, só fiz quase que latim e português lá para, né, pegar os aulões e tal. Passei bem na faculdade de Direito. E fiz 4 anos de Direito. Ao longo dessa época, né? Quando estava no segundo ano de Matemática, eu fiz o vestibular para Matemática e passei, terminei e tal, né? Eu conto isso porque na faculdade de Direito nós fizemos uma militância. A gente organizou o jornal de oposição, a gente militou no partido mais libertário lá, que era o PAR na época, porque a faculdade de Direito, o diretório, para competir no diretório, tem que fazer parte do partido. Partido Acadêmico Renovador. Em 71 eu fui preso, estava no primeiro ano da faculdade de Direito, tá? Fui preso. A gente, durante os anos 68 e 69, fez pichações e muita atividade clandestina, porque após o AI-5 foi muito complicado, né, a militância, né? A gente se reunia normalmente para traçar táticas, estratégias, etc., mas principalmente para seguir as deliberações que vinham dos comandos seccional, regional, nacional e tal. E nessa época tinha gente morrendo em pichação e coisas desse tipo, né? Coisa não era brincadeira. E a gente começou a avaliar aqui, com o grupo de estudantes aqui, começou a avaliar a incorreção das propostas que se apresentavam, né? Então você tinha documento, responder golpe por golpe à ditadura militar, né? Enfim, tinha um certo triunfalismo de que as coisas estavam acontecendo, quando te via no dia a dia as forças populares democráticas estão sendo esmagadas e tal. E aí a gente rompeu com a PEN em 69, acho, 70. Não lembro exatamente, não, acho que, não, depois, 72, por aí, plenos anos antes.
E organizamos um grupo aqui de estudantes que começou a estudar, a escrever. A gente começou a bancar historiador e filósofo e tudo mais. Quer dizer, começamos a estudar as coisas pelas várias visões que tinha, né? Então, nos debates, por exemplo, Rosa de Luxemburgo com Lênin, a gente não só pegou a versão do Lênin, como começou a ler Rosa de Luxemburgo também. Nos debates de Lênin com Trotsky, começou também a dar uma lida a Trotsky, né? A Alexandra Kollontai, que foi ministra da Educação na Rússia, né? A gente começou a estudar, que ela era oposição à militarização das indústrias e coisa dessa ordem, né? E aí começou a escrever, eu lembro que dividimos lá, análise de conjuntura e tal, isso eu pesquisei profundamente a questão dos acordos McUside, como é que ele se formou e tal. E a gente escrevia e discutia entre nós, começamos a produzir conhecimento a partir do... Né, fazia parte desse grupo eu, o Ivo Toné, o Lang, Roberto Lang, né, o Casalvara, enfim, todo esse pessoal aí, na verdade o Júlio, quando foi para o Rio, ele entrou e se aproximou muito dos grupos armados. E tinha um colega nosso aqui, que militou comigo no Debrando Araújo, e que ia para passeata junto e tal, que é o Zé Carlos Mendes, que o nome dele era conhecido em toda a esquerda como Tibério. Né? Ele, mesmo assim, em lugares abertos, ele dava o nome de Tibério, nunca dava o nome verdadeiro dele. E o Tibério daí vai para lá e tal. Teve uma época que a gente começou a desmobilizar nosso grupo, a nossa organização aqui, e transferir, a gente chamava de deslocamento, transferir para outros lugares. Eu lembro que estava insustentável, estava isolado e coisa e tal, então a gente começou a transferir. E o Hatsu Fukuda, não sei se você conhece, procurador do Estado, ele foi lá para o Rio também e tal. E o Tibério foi para lá e entrou com tudo num Navar Palmares, uma coisa assim e tal, né? E ele, volta e meia, vinha a Curitiba. E quando ele vinha a Curitiba, ele ficava na minha casa, né? E segundo, quer dizer, eu não sei o que é a estratégia dos caras, mas a nossa captura se deu em função da perseguição ao Tibério. Em fevereiro de 71... Tudo isso que você está narrando é antes da tua prisão. Isso, é. Essa ruptura com a P, a saída do... Isso. Isso tudo antes da prisão, então? Eu acho que sim. Há muitos anos, né? Te embaralha um pouco. Depois a gente recupera na medida que as coisas foram rolando. Mas uma das... o Tibério, ele esteve aqui em fevereiro de 71, né? Dizendo que estava indo embora do país, que não se preocupasse, que ele ia estar numa geladeira, quer dizer, ia sumir e tal coisa, porque estava morrendo muita gente do grupo dele de forma inexplicável. Era uma infiltração que tinha, do Chicago Anselmo, levava lá para o Nordeste, matava as pessoas e tal. Enfim, estavam sumindo, matando os caras, né? E o Tibério e o pessoal da cela, do grupo deles, que era aquela estrutura de 3, né? Acabou se desmobilizando e foi se mandando. E ele veio aqui para Curitiba, foi a Santa Catarina, atravessou a pé em Barracão, foi para a Argentina, depois foi para o Chile, depois foi para a Holanda. Foi um dos organizadores da reunião de Portugal do trabalhismo lá com o Brizola e tal. E quando chegou em agosto de 71, o Senimar chegou atrás do Tibério aqui e tal coisa e prendeu um monte de gente, né? E aí foi preso eu, o Paulo, depois na sequência o Casalvara, o Ivo Toné, enfim. Mas o pessoal veio com a intenção de saber onde é que o Tibério estava, tal, mas deles perceberam que a gente não tinha nada a ver com a linha de foco, como a gente chamava. Né, que era o pessoal da guerrilha. A gente tinha mais a ver com a linha chinesa, com a linha de massa, com a linha de organizar sindicatos, estudantes, grupos e tal, de fazer resistência de massa. E aí foi embora, o cara que teve aí, inclusive disse que mostrou uma bala para nós, ali a gente nas celas e tal, essa aqui tirei da cabeça do Lamarca, na Bahia, não sei o que, coisa e tal, né?
Era um cara da Sanimar. Daí saiu esse cara e veio um que era especialista em AP, né? E daí faz interrogatório, torturou, né, violentamente o Paulo, o Zimmermann, não lembro como é que é o nome dele, o Zimmermann, o Ayrton Zimmermann, né, que tinha conhecido pelo codinome de... Depois eu lembro. Enfim, e aí na véspera da tortura, ali na P, que destruíram ali o quartel da Rua Barbosa, né? Aliás, o Garcia Marques tem uma passagem interessantíssima que ele fala que quando teve a greve dos bananeiros, que massacraram não sei quantos bananeiros, depois que acaba o cara volta para a cidade e diz assim... E a greve já acabou, o cara disse, mas que greve, né? Da Companhia de Banana, aqui nunca teve banana. Né? Então, é como o opressor destrói todas as bases materiais da memória. Né? Se você olhar aqui em Curitiba, né, o quartel onde a gente foi torturado na Praça Barbosa não existe mais. Onde eu fui torturado no DOPS, que ficava na João Negrão, não existe mais. Onde a gente era ameaçado e prestava depoimento à Polícia Federal, que era na Carlos de Carvalho, não existe mais. Né? O quartel do Solar do Barão não é mais, né? O Cláudio Ribeiro, o advogado, não o radialista, foi torturado naquele, que agora é um conjunto de hotéis, sei lá, um troço fininho ali, descendo a rua Brigadeiro Franco. Tem o shopping center e depois junto ali, tem aquele negócio de colchão ali, tudo ali era um quartel de logística e tal, também desmanchado. Nós fomos depois confinados numa delegacia em Santa Quitéria, quando o nosso processo subiu para a diretoria militar, quando eles legalizaram as prisões, né? Subiu para a diretoria, legalizaram entre aspas, para a auditoria militar, eles confinaram a gente numa delegacia em Santa Quitéria. Eu estive lá, não consegui, né, tá totalmente desfigurado, né? Então, eu acho que se você olhar a praça do Pelourinho, ali onde tem o Pelourinho, aqui em Curitiba, quer dizer, onde tinha o Pelourinho, fica em frente ao Frischmans. Hoje é cheio de revistaria, flores, e o lugar se chama Paço da Liberdade. Não tem nenhuma memória em função do Pelourinho, que é onde você enfiava a cabeça, os braços, né, para chicotear escravos e opositores ao regime colonial. Né? Hoje é Paço da Liberdade. Então parece que a psicanálise nos dá as informações, né, a tentativa de exorcizar os demônios que as classes dominantes têm, né? Liquidar o lastro de memória, o lastro material de memória. Amanhã depois, se você disser para os teus netos, eu fui torturado aqui, né? O cara olha para você vai estar gaga, aqui sempre foi um shopping center e tal, né? Então eu acho que isso aconteceu. Mas enfim, foi preso, o Daniel foi preso, né? E o Paulo foi preso no serviço e eu saí, tal. Mas aí eles me mandaram recado que era para que eu estava com um trabalho legal dentro da Faculdade de Direito. Não era clandestino, eu estava num trabalho legal de Direito e tal. E eu achei que não devia entrar na clandestinidade, né? E ele me pediu para me apresentar, eu fui me apresentar no DOPS. E me apresentei, fiquei no DOPS, fiquei lá confinado, não sei lá, uns 7 dias, 5 dias, sei lá. Mais 10. Eu sei que eu e o Ratso ficamos em 2 celas, como é que se diz, contíguas, e que não tinha grade, não tinha, só em cima tinha um buraco que dava de uma para outra, que era um troço assim. E a gente conversava muito. E a gente ficava no chão, sem colchão e tal, era agosto isso. Sem luz, né? De vez em quando os caras traziam lá os pratos de comida.
E depois a gente foi para PE, né? Que era lá o GIC, o Grupo de Investigações Criminais, que prenderam todo mundo e tal. E aí colocaram a gente algemado nas grades, sem nenhum agasalho, só de camiseta, em pleno 28 de agosto, um frio do cão. E isso para virar a noite, né? E se a gente começava a dormir, os caras davam coronhada na coisa, jogavam água. E no dia seguinte, cedo, começou a pauleira. Aí pegaram o Ratzel tinha sido liberado, já ele era menor de idade e tal. Ele só viu tortura de outras pessoas, né? Não chegou a ser torturado, sob ameaça. Assim torturado. Isso é uma puta tortura, quer dizer, né? Mas ele não chegou a ser, pelo que eu sei, ele pode dizer muito melhor que eu, né? Ele teve que observar essa violência contra outras pessoas. E ele foi dispensado. E aí o Paulo entrou no choque elétrico e tal, acho que ele descreveu para você e tal, né? Depois foi o Ayrton e depois foi o Stalk, o Rui Stalk, né? O Rui Stalk, que foi repórter da Gazeta e tal. E segundo aconteceu a eles, pode dizer melhor que eu, eles se referiram ao Ivo Toné. O Ivo Toné foi o chefe desse grupo da rebelião da P e tal, que a gente reorganizou as coisas e tal, né? E aí os caras pararam, o próximo era eu para entrar na porrada, né? E aí eles pararam vamos dizer, a tortura, a pancadaria, né? Porque a tortura permaneceu lá, algemada e tal, assim, com frio do cão. O que você está chamando de pancadaria, senhor José? Pancadaria, eles tiravam da cela onde nós passamos a noite algemados, sem comida, sem água. A água era para manter acordado, né? E de manhã eles tiraram lá e levaram lá para os porões lá, onde choque elétrico e porrada e pau de arara e coisas dessa ordem, né? E eu não entrei nisto, né? Porque quando chegou na minha vez, falaram antes do Ivo Toné, saindo atrás do Ivo Toné, que nem loucos. E aí pegaram o Toné, daí desceram 6 horas de porrada nele, não falo nada. Quando ele, segundo o relato que a gente tem, quando ele chegou na hora do jantar, os caras largaram ele lá em cima de uma mesa, ele estava em cima de 2 plataformas de aço com canos, né, no pau de arara, em cima de uma mesa. Aí ele se balançou e caiu no chão, e daí quando caiu no chão, afrouxou, ele tirou as coisas, abriu uma gaveta lá que tinha uns estiletos e cortou os pulsos, né? E aí até, segundo diz que o cara de fora apontou, pare, senão eu atiro, né? e aí deram alarme, chamaram todo mundo lá e tal, pegaram o cara e mandaram para o hospital, né? Para o hospital militar lá e tal, essa coisa. Aí ficou uns dias lá e voltou, né? Daí ele estava subjetivamente muito ruim, né? Aí ele falou as coisas que os caras queriam ouvir e tal, coisa, mas a maioria do pessoal já tinha, né, com quais ele tinha contato, coisa e tal, eles já tinham se evadido, né? E a Carminha, por exemplo, que era a mulher do Cláudio Ribeiro, ela, não sei se pegaram o depoimento dela, mas ela fugiu. Quando nós fomos apresentados à auditoria de guerra, para legalizar o processo, né, abriu, como é que se diz, o inquérito policial militar, a Carminha se apresentou, né? Então, foi essa, mais ou menos, a história da violência. Fiquei 57 dias preso, aí logo que entrou em procedimento, qualificação e tal, o juiz da 5ª região, o doutor, era um cara bem, quer dizer, dentro do que ele fazia, era um liberal, né? Logo que chegou na coisa, já relaxou a prisão de todo mundo e tal e coisa, né? Claro que fazia parte de uma estratégia de ditadura militar. O que eles queriam era quebrar toda e qualquer organização. E a organização estava quebrada, né?
Mas, por outro lado, tinha caras que queriam deixar direto preso com perigosidade total e coisa e tal, e esse juiz, ele, sistematicamente, o pessoal que chegava na mão dele, ele relaxava a prisão, né? Tanto que a Carminha se apresentou no dia da qualificação, né? Começou a chamar os caras, estou aqui, né? Prestou depoimento e foi embora numa boa, não foi, né? Que até onde eu me lembro, não sei se você fez o depoimento dela. É mais ou menos isso, né? Ela ficou 2 meses presa, grávida, num porão, assim. Mas não foi nessa... amena, tinha até TV na cela dela. Mas não foi nessa época. Não foi depois que ela se apresentou na auditoria, que eu saiba. Eu posso estar confundindo a história da Carminha com a história da esposa do Edésio Passos. Eu não sei, eu acho que é melhor pegar o depoimento deles mesmo, porque essa coisa de um fala para o outro, o que eu me lembro dessa história, do nosso IPI, Inquérito Policial Militar, né, IPM, foi que ela se apresentou na data da qualificação, né? Sim. Então, e ela ficou presa na sequência? Ficou, parece que ficou sim. Ela não foi exilada, né? Exilada não. O que quer dizer? Acho que não. Ela ficou presa 2 meses, se não me engano, grávida. Eu não lembro o local. Mas enfim. Você foi preso, então, você ficou primeiro no DOPS. No DOPS você foi torturado? Fiquei dentro de uma sala escura, deitado no chão, né? E como sem luz, né? Durante um tempo longo. Aí me levaram encapuzado para PE, né? E depois para a delegacia de como é que se diz, de Santa Quitéria, né? O que foi a minha tortura foi essa permanência, né, com 21 anos, né? Eu fui me apresentar, enfim, ficar lá direto, dormindo no chão, no escuro e coisa e tal. E durante vários dias, sem coberta, sem nada, tá? Sem luz. E depois, na PE, ficar algemado em grade, não poder dormir, o cara dando coronhada na porta, jogando água, foi isso, né? 57 dias? 57 dias, que foi entre DOPS, PE e Santa Quitéria, que foi o período mais longo. A família incomunicável também, né? Acho que isso é uma tortura psicológica. É interessante como é que as coisas são, né? A minha irmã dava aula no Tuiuti, a Vitória, né? E tinha um cara que antes da prisão da gente, a gente jogava vôlei lá no Tuiuti com ele, que era um soldado da PE. Soldado da PE. E o cara, lá pelas tantas, passou lápis e papel pra gente para mandar um bilhete para ela. Estava incomunicável, né? Interrompe a coisa porque um soldado que tinha sido aluno dela, que jogava lá, jogavam coisa, que, enfim, né? O cara escondido lá, escreve aí para Vitória, não sei o que e tal. Né? Daí que tua família descobriu que você estava preso? Não, porque quando eu me apresentei, eu falei para minha mãe e tal, que eu ia me apresentar, que eles não iam me forçar a me colocar na clandestinidade, né? E aí eu fui me apresentar, liberaram, no dia que eu me apresentei, o meu irmão mais novo, tinha 16 anos, Daniel, foi liberado e eu fiquei. Né? Ficou você e o Paulo, então, esse Fiquei eu e o Paulo, Vocês ficaram juntos ou separados? Não, eu fiquei no DOPS, não sabia onde é que o Paulo estava, né? Eu só venho a ver o Paulo vários dias depois na APE. Tá? Por que será que você teve um tratamento e o Paulo foi submetido à tortura física? Porque foi uma questão puramente de ordem. Eles pegaram o corredor e vieram torturando as pessoas. E quando eles pegaram o stalk, eles pegaram as informações que queriam e pararam e foram atrás do Ivo Toné. Aí pegaram o Ivo e demoliram o Ivo e tal e coisa e foram atrás quer dizer, era a estratégia deles de desmanchar a organização política, né? O Ivo era o escalão acima da gente, né?
Então foi essa... a minha suposição é essa, porque não escapou ninguém, veio vindo, né? Certo? Pá. A minha era do fundo, era a última, por uma coincidência, era a última do fundo da... Então depois do Stalk era você. Isso. E como você estava, assim, você lembra das tuas sensações? Eu queria fazer greve de fome, eu queria reagir quando eu estou falando, pô, isso está insustentável e tal, vamos fazer uma greve de fome. Porque quando os caras estavam trazendo comida. Foi isso. E o medo? Não tive assim tanto medo ali, sabe? Acho que não tive tanto medo, não. Na hora você sabia o que estava acontecendo com os outros? Sim, sabia. Você ouviu os gritos? Não vi. Mas conseguia se comunicar com o Hatsu ou que se comunicava com os... Não, o Hatsu já tinha sido liberado. Quando nós fomos a pé, o Hatsu já tinha sido liberado. Ou não tive contato. Lá no nosso grupo que estava dentro da cela, que eu me lembro, há muitos anos, né? O Hatsu não estava. O que eu lembro era Stalk, eu, Paulo, o Zimmermann, que chegou depois, consigo lembrar, não. A primeira coisa que eu cheguei lá, eu fui apresentado lá para aquele João Paulo, qualquer coisa, eu não sei se era o nome verdadeiro dele, que era o tenente que chefiava o grupo do nosso ponto de vista, era o chefe do grupo de investigações criminais do GIC, lá da Praça Barbosa. Ele era muito parecido com o Ayrton Zimmermann. Tanto que quando o Ayrton foi preso, falou, pô, meu sósia, não sei o quê, né? E não sei que fim levou esse cara aí, esse torturador, né? E foi feito ameaças, etc, e mandado não teve pancadaria, foi mandado para cela, né? Aí botaram todos nós na cela, aí os caras, já era questão de AP, já não tinha mais nada a ver com o grupo lá depois. E aí os caras pegaram e fizeram em série, pá, e eu era o próximo e não... Você mencionou que chegou um especialista em AP em algum momento. Como que era do Senimar. E qual foi o papel dele aqui com vocês? O que ele fez, falou com vocês? Fez? Ele fez a articulação de que entre a forma que a gente agia com a AP, tá? Quando com a AP, que isso era dos comunistas, que não sei o que, a gente tentou dar total cobertura para a gente em movimento estudantil, certo? Não, isso é movimento estudantil e tal coisa, né? Não tem nada de ditadura do proletariado e tal, né? Mas o cara tinha toda, falou, não, mas isso aqui é documento, ele conhecia a literatura da gente, né? Era isso. E qual que era a visão de vocês? Sérgio, qual que era a tua visão específica? Onde que você queria chegar? Como que você tava, qual que era a estratégia? Você seguia, então, a cartilha da AP. Você chegou você não era um simpatizante, você aderiu à AP propriamente. Sim. E você cumpria quais tarefas pela AP? A gente tinha que estudar os documentos, a gente tinha que fazer as discussões, análise de conjuntura, de estrutura e militar nas frentes onde a gente estava presente, né? Então, quando a gente fez nossa rebelião, veio muitos ares novos, porque daí a gente não ficou muito preso em cânone, né? Então, mas o que a gente pretendia era derrubada da ditadura, né? E instituir um governo de trabalhadores, um governo de igualdade, de liberdade, sem opressão, né? É a utopia do socialismo, né? De que a gente, né? Do mundo de cooperação, né? Contra esse mundo de competição, violência e exploração que nós vivemos, né? Algo que eu me mantenho em fé até hoje, né? Eu acho que é necessário construir o mundo da amizade, esse mundo da sabotagem, de um estar sempre contra o outro e tal, de todos contra todos, é um mundo esquizofrênico, né? Desumanizado. Você consegue lembrar, esse grupo de vocês, então, foi antes da prisão?
Você ainda não... não tenho muito claro, não. Eu tenho uma documentação, eu tenho uma caixa de documento em casa que eu posso te trazer para você dar uma olhada. Por favor, né? Se puder, por favor. Eu fui bibliotecário um tempo do nosso grupo, então eu guardei muito. Nossa! Muito texto e tal, coisa. Eu passei para o meu filho, não sei o que ele fez com isso, mas eu preciso dar uma olhada. E depois da prisão, como que ficou esse grupo? Como ficou a situação do você? Daí a gente ficou... Você respondeu o processo? Eu respondi o processo, 611, processo PM 611 da Auditoria de Guerra, né? Sobre a AP. Sobre a AP. E depois que a gente sai da prisão e tal, a gente deu um refresco um certo tempo e tal, né? Aí na sequência eu fiz, em 72, eu fiz um vestibular para matemática, né? E daí eu tive que inclusive passar uma folha. Os padres, para me aceitar lá na Católica, exigiram que todos os professores disseram que não eram contra. Eu tinha passado no vestibular para fazer matrícula, mas como eu não tinha atestado ideológico, eu tive que pedir uma declaração na Auditoria de Guerra, que me deu, que não custava nada, porque eu já tinha sido, sei lá, acho que já tinha sido, não lembro. Ou não, eu estava em processo, né? Estava em processo, então eles deram enfim, de boa conduta, não tinha nada comprovado, né? E aí eu apresentei na Católica, o padre lá, o secretário da faculdade, exigiu que eu passasse, eu fiz um negocinho lá, passar, que todos eles estavam de acordo que eu fizesse. Eu lembro que tem todas as assinaturas lá, Boreico, como é que é o nome do cara? Coordenador de matemática, enfim, todo o pessoal lá e tal. Daí entrei na Católica e não militei absolutamente nada na Católica. Na Faculdade de Direito eu continuava militando. Você fez os dois cursos ao mesmo tempo? Eu fiz durante algum tempo os dois cursos, né? Eu fiz 73 e 74, eu fiz matemática, 75 e 76 eu fiz matemática. E Direito eu fiz 71, 72, 73 e 74. Em 73 eu casei, veio meu filho mais velho, hoje com 40 anos. E aí eu tive que largar eu dava aula em Rio Negro, eu fazia 2 faculdades, dava aula em Rio Negro. Eu tive que largar uma das faculdades para... eu comecei a trabalhar no Camões, fiz um concurso de professor assistente de História no Camões, fazer Direito, né? Passei em primeiro lugar. E daí fiquei como assistente do cursinho de História. No ano seguinte, 74, abriu o supletivo do Colégio Camões, e aí eu já estava fazendo matemática, eu me matriculei, não, daí eu pedi a transferência para matemática. Pedi a transferência para matemática. E aí eu... Quando comecei a dar aula de matemática e tal, e daí larguei Direito, né? Em 74 larguei Direito. Tinha 2 motivos que larguei Direito. Realmente eu estava dependendo mais das aulas, né? 2, eu fiz um curso para a Justiça do Trabalho, eu passei e não consegui me tomar posse por conta de falta de documentação. Na Justiça do Trabalho. E 3, na Faculdade de Direito, naquela época, não se discutia Justiça e Direito, se discutia a exceção. Então, o que estava valendo era a Constituição de 69, o Código Penal de 69, era enfim, a legislação da ditadura que estava. E não havia quase crítica nenhuma e tal, a gente lutava para fazer produções culturais, para jornal, acadêmico e tal. Eu lembro que nós fizemos um jornal mural de sala de aula no terceiro ano da Faculdade de Direito, 73. E era um jornal, chamava-se Espírito das Leis. E fazia parte eu, o Ademar Sanfelice,
não sei se você teve oportunidade, né? Sanfelite, fazia parte o Oswaldo Alencar Furtado, que foi deputado depois. E, enfim, a gente organizou esse grupo e a gente fazia na república deles, ali na Marechal, na Dr. Muricy não, Dr. Pedrosa, tinha uma república deles ali, a gente fazia o jornal ali na casa deles, era um quadro que era um jornal, só que havia era montagem, fazia na sala de aula. No dia que a gente fez o primeiro número, dos números, a gente colocou lá a matéria lá e tal, e o pessoal arrancava a matéria. Na sequência, a gente começou a fazer xerox de várias matérias, com letra grande e tal, né? E daí, tinha uma sessão chamada Curso e Concurso, que o pessoal era muito fissurado nisso, jornal de utilidade, mas também de discussão da temática da escola, da conservadorismo dos nossos professores, essas coisas. E aí, nessa época, o professor João Regis Teixeira, de Direito do Trabalho, ele saiu e entrou um cara muito ruim. E aí, num dos números lá, a gente montou o quadro mural e tal. E tinha um trabalho o Ademar Sanfelite fazia pedagogia também, sabia bastante do assunto. Ele fez uma discussão sobre a faculdade de Direito, conservadorismo, tal, dizendo que os bons professores saíam e tal, e terminava com as frases garrafais dizendo: queremos o professor João Regis de volta. E no dia que foi para pendurar esse quadro novo, que a gente montava na casa do Oswaldo, ia lá e pendurava, o Oswaldo me chega atrasado na aula de Direito do Trabalho e me pendura lá nos pregos, né? O jornal mural, era um jornal mural de sala de aula. E o professor olha aquilo lá e daí causa um mal-estar, um monte de aluno cagão, porque o professor vai perseguir, porque não sei o que, coisa e tal. Foram reclamar para o diretor da escola. O diretor da escola, o Oliveira. Isso na Federal? Na Federal. Enfim, o diretor da escola manda buscar coisa e tal, e daí chega o Bedel, né, com o nosso cartaz mural na sala dele, e eu e o Ademar e o Oswaldo Alencar Furtado atrás. Aí começamos a discutir a questão de que não tínhamos transgredido nada, porque a lei da imprensa permitia, porque a liberdade de expressão, porque não sei o que era uma posição nossa, que nós assumíamos isso e tal. E daí discutimos a questão da liberdade, o cara, mas começou a querer discutir doutrina, liberdade, nem na Grécia, não sei o que, coisa e tal, o diretor da Faculdade de Direito. Falei, mas só se tem algum decreto secreto, como hoje é tão comum, que não permita que a gente possa fazer isso e tal, né? Nessa época